era um cenário totalmente desfavorável para qualquer ajuste. Primeiro que o mercado carregava vários problemas, várias empresas com os balanços negativos, né, com os balanços, não, com resultados negativos, e para você fazer qualquer alteração ou qualquer ajuste, era um risco muito grande. E eu precisava fazer isso porque a gente precisava resgatar algumas coisas na empresa. A parte mais interessante disso, tá, pessoal, foi quando eu entrei aqui. Eu tive que escolher como focar meu tempo, né? Eu foquei 50% em pessoas, 30% em analisar os dados, né? Quais eram os dados da empresa, como é que a gente controlava tudo que a gente fazia, né? As ações comerciais, as ações internas de operação, e 20% entender o negócio de crédito em si. Lógico que você, antes de assumir, mesmo não entendendo, você lê sobre isso, né? Mas tem várias especificidades, tem detalhes de produto, tem como usar ou como não usar, tem como entender uma recusa. Então, isso eu não sabia. Só que eu não conseguia focar nisso naquele momento, né? Não era prudente focar nisso. Prudente era focar nas pessoas. Quando eu cheguei, as pessoas, elas estavam assustadas porque tinha um boato no mercado que a empresa ia fechar. Não sei quem colocou isso, mas em momento nenhum a empresa chegou nem perto, né, de fazer esse movimento. E aí a minha entrada foi muito diferente, vamos dizer assim. Eu ia substituir a liderança antiga, né? E a gente combinou de fazer essa transição. E na semana que a gente foi fazer essa transição, os dois líderes tiveram um problema. E eu fui para a empresa. Fui para a empresa e sentei, sem me apresentar. Fiquei 3 dias sentado na mesa, né, na mesa que era das lideranças, mas sem ser na mesa do principal executivo, né? Sentei no primeiro dia de costas para as pessoas, sentei ali só para ver o quão incômodo ia ser minha presença ali no meio de todo mundo. O pessoal mais antigo vai lembrar disso aí. E no dia seguinte eu sentei na mesa do outro diretor, que era um diretor operacional, mas não do líder, sentei na mesa dele de frente, e aí eu começava a observar, né? Porque como aquela semana os dois líderes não estariam na empresa, né? Como é que as pessoas iam se comportar? E já tinha o zum que eles sairiam, né? Então eu comecei eu chegava muito mais cedo, começava a olhar quem chegava cedo, ou quem tinha responsabilidade, né, na época, e disciplina, que continuou mantendo as atividades mesmo com a liderança fora. E aí eu consegui tirar alguns ensinamentos dali, ver algumas pessoas que estão até hoje com a gente, inclusive, e a gente conseguiu abrir uma conversa em semanas seguintes, né? Começando principalmente por pessoas, né? E a liderança, falando com a liderança, entendendo o que a liderança queria, né? Naquele primeiro momento eu tinha que entender o que eles queriam, o que eles achavam do negócio, até porque eles precisavam trazer conhecimento para mim, então era prudente falar com eles, entender o que eles achavam do negócio, né, antes de tirar qualquer conclusão, ainda mais porque eu não era desse ramo, né. E aí eu tentava cruzar os dados, né, e a gente não tinha nenhum controle em termos de BI, em termos de um controle eletrônico de nada, né, nada digital, era tudo planilha, tudo bem, planilhas são eletrônicas, mas o cruzamento dos dados demorava mais, se você pedia alguma coisa, não chegava na hora, eu não conseguia ter uma noção de estoque naquela época, né? Como tá, como não tá, como seria a provisão de vendas semanal. E aí a gente também começou a modificar isso. Logo nessa análise de dados, né, mesmo com as planilhas, eu tive que partir de algum ponto para traçar onde a gente queria chegar, né? Eu tive um ponto de partida e um ponto final, vamos dizer assim, que eu vou mostrar no final dessa conversa. Quando a gente começou, para vocês entenderem esse indicador, 25% dos consultores que a gente tinha aqui, eles faziam de 80% da meta para mais. Ou seja, se eu tenho 100 consultores, só 25 performavam acima de 80 para mais. Eu estou falando aqui que boa parte ficava entre 80 e 90, tá? Isso era um grande problema. O nosso ticket médio por consultor, que está colaborador, mas é consultor, tá, gente? Era 800 mil. Ou seja, com o ticket médio que eu tenho hoje,
de produção, eu estou falando de 2,5 vendas de financiamento por mês por consultor. Isso é algo muito, muito baixo. 18% das nossas contas, tá, das pessoas que eu atendia, das imobiliárias, de assessorias, de incorporadoras, eram responsáveis por 80% da produção. Isso era outro problema. Como eu disse para vocês no início, 40% quase dessas contas aí saiu porque eu perdi qualidade no atendimento. 41% naquele momento era o meu número de queda nas propostas. O que é queda nas propostas? Queda nas propostas é aquele cliente que ele vem, ele tem um interesse em financiar, né, e faz uma proposta conosco. Não necessariamente ele vai fechar, mas esse número caiu de janeiro do ano de 2016 para dezembro de 2016, 41%. Então, assim, eu já comecei o ano com um número muito baixo de propostas. O meu contrato, por toda a mudança da estrutura operacional, ele que era feito em 15 dias, 13 dias naquela época, mas de uma maneira mais atropelada, ele foi para 23 dias. Então, isso foi percebido de imediato na ponta. Nós não tínhamos nenhum controle sobre indicadores comerciais. Quando eu falo isso, a gente tinha um controle interno de um indicador que nos colocava a produção diária, mas eu não tinha o detalhamento dos indicadores, porque a produção não é o que te faz vender, mas é é o nosso trabalho de base, né? É o trabalho de prospectar parceiro, é uma série de coisas, de converter melhor as propostas. Então, eu não tinha esses indicadores claros. E eu não tinha nenhum controle sobre níveis de satisfação de colaboradores e de clientes. Então, os pontos de partida daquele ano foram esses. Então, aqui a gente começa a entrar no tema da nossa conversa, né? Como a gente se estruturou, né? Como a gente fez um planejamento bem feito para sustentar um crescimento muito bom nos últimos 2 anos, e eu vou falar que excelente nesse ano, tá? O mercado tem contribuído, mas a gente cresce acima, então existe uma base sólida para isso, e ela foi construída toda em cima desses alicerces, né? Que nós chamamos aqui de alicerces de mudança. Primeiro são pessoas, atendimento, tecnologia, estrutura e estratégia. Eu vou tratar de cada um desses, vou falar um pouquinho de cada um desses e espero entrar no detalhe aí com vocês. Pessoas, tá? Para mim, a parte mais importante de qualquer organização. Tecnologia hoje é muito importante, gente. Muito, muito, muito importante. Mas a analogia que eu sempre faço é com, às vezes, a Fórmula 1, né? Se você tem uma tecnologia bom e um piloto não tão bom, ele pode vencer algumas vezes, mas quando igualarem a tecnologia e o piloto for melhor, com certeza ele não vai conseguir mais vencer. E a gente viu muito na Fórmula 1, principalmente quando eles igualavam os carros, né, e os pilotos eram melhores. Aqui existe uma parte muito grande, né, houve um trabalho muito grande e um tempo gasto, e vem sendo gasto até hoje nisso, e a gente sempre falou de recuperar a essência, né? Nós fomos criados para facilitar, né, para não dar trabalho para ninguém e para entregar o melhor serviço possível. Então, a gente tinha que ter essa mentalidade de servir aqui dentro de casa, né? Nesse momento, a gente parou muito para ver o que a gente fazia internamente, né? Então, eu tenho algumas histórias para contar, que são boas histórias. O nosso TI na época, né? Todo mundo tem problema, né? A área comercial sempre tem algum problema, um programa que não abre, um celular que dá algum pau, alguma coisa com dados, etc., a internet que não entra. E nosso TI na época, quando ele era acionado, ele tinha a sala trancada, a gente não conseguia ver o que passava dentro, sempre tinha alguma coisa escrita que era, eles estavam em reunião e tinha que voltar daqui X tempo, e aí eu comecei, mas isso aí não está certo, nem dentro de casa a gente consegue atender bem, né? Além do ter outras áreas, né? Você ia perguntar, às vezes, para uma área operacional sobre o processo, alguns tinham um atendimento melhor e outros pior. Então, a gente teve que mudar esse cenário, essa mentalidade de servir dentro de casa. Isso foi fundamental, tá? Hoje eu falo que
a nossa entrada, né, na Credipronto, quando você chega na Credipronto, a gente já tem um superstar ali na porta, que é o William, o nosso manobrista. Então, quem tem a oportunidade de ser abordado por ele aí, sempre fala, pô, o manobrista de vocês é espetacular. Outro dia, um parceiro de uma imobiliária veio até que ele falou que ia levá-lo, né? Então, a gente se preocupa com o mínimo detalhe, né? Desde um atendimento, uma entrada, ou um atendimento interno com as pessoas. Então, a gente já se moldou para isso. A gente precisa ter a mentalidade de servir. Se você está passando aqui, vocês podem ver atrás, eu estou na empresa, né? Se você está passando e está tudo vazio e toca o telefone, quem seja que esteja passando tem que atender o telefone, entendeu? A gente não pode deixar ninguém esperando na linha. Então, a gente começou a criar essa mentalidade, né? Essa mentalidade de servir, para deixar as pessoas preparadas, porque a gente queria para o futuro. Algumas pessoas não concordaram com isso, tá? Algumas pessoas boas saíram da empresa, né? Mas eu sempre falo, você tem que escolher as pessoas certas, né, para entrar dentro do barco, depois organizar em quais posições ela vai ficar, e você tirar as pessoas que não vão se encaixar em nenhuma posição. Então, a gente teve que fazer uma mudança, né? Depois que a gente mudou a cultura, fazer uma mudança de colaborador. Então, essa mudança que aconteceu basicamente até 2019, início de 2019, 2019, até o início de 19, tá? Ela foi de 74% do meu quadro inteiro. Então, mas você está falando que eu devo fazer isso na minha empresa, mudar 74%? Não. Você deve analisar quem são os colaboradores corretos para a mudança que você quer fazer. Né? Qual é a cultura que você quer? Qual a mentalidade? Quem se encaixa nisso? Talvez você não precise mudar ninguém. Aqui foi necessário uma mudança de 74% de todo mundo, né? Então, assim, foi essencial enxergar quem tinha a proposta inicial da empresa, quem conseguia trazer isso. E aí a gente teve que separar, né? Foi um momento difícil, porque tinham colaboradores bons que a gente perdia, tinham colaboradores que a gente, infelizmente, teve que desligar, e tinham colaboradores que a gente tinha que inserir nessa nova mentalidade. Eles queriam ser inseridos, mas eles não sabiam como em algum momento, né? Então a gente teve que prepará-los para isso. Um dos fatores que são importantes é a inclusão de mais líderes no processo decisório, né? Eu, sendo líder, principalmente que não conhecia o produto, eu não podia tomar as decisões sozinho. Eu tinha que compartilhar todas essas decisões com a liderança, tentar fazer um filtro de qual era a melhor decisão a ser tomada, né? Escutava os pontos de todo mundo e mesclava esses pontos, mas sempre incluía meus líderes no processo decisório, incluo até hoje no processo decisório. Tá? É muito importante para a gente trocar isso, é importante que a gente sempre fale a verdade uns com os outros. Quando é uma realidade ruim, você tem que falar também, não tem que esperar para falar, tem que falar na hora. Às vezes a gente tem essa realidade aqui no final de mês, né? Às vezes um consultor não bateu meta por um erro na operação e, mas isso faz parte do jogo. Se eu abrir para um, vai abrir para todo mundo. Então, essas conversas difíceis também existem, né? E você precisa incluir todo mundo no sistema de decisão. Tivemos um investimento muito grande, né, em RH, principalmente na manutenção das pessoas que ficaram e na seleção. Por quê? Vocês viram aí, gente, perdi quase 80% das pessoas da empresa. Como é que eu contrato rápido? Qual que é o perfil? E aí tem um segredinho nosso, tá? A gente trabalha com uma análise de perfil antes de qualquer contratação. A gente não faz nenhuma contratação sem análise de perfil, tá? Porque perfil é muito importante para a gente já sabe o perfil que encaixa naquela área, então nós investigamos isso, tá? A manutenção hoje, com vários dados de dia a dia, controle, cobrança em cima do colaborador, por que isso é importante? Porque você consegue puxar os consultores ou todo mundo que trabalha na empresa sempre vai produzir mais. Tá? Então, tem essa manutenção feita via RH. E a gente fez uma pequena mudança. Hoje, a minha área de RH seleção, ela é misturada, ela tem um misto junto com o treinamento. Eles fazem a avaliação do candidato junto. Porque quem treina conhece muito, muito de gente, né? E conhece muito de quem veio para a empresa, de quem são os caras bons.
de que tem não um feeling comercial, mas tem a essência comercial. Então, ele sabe quem vai ser bom, quem não vai, então ele já emite um parecer para o gestor ali no momento da entrevista. Tá? E a qualificação da equipe. A gente investiu bastante nos 2 últimos anos em treinamento para a equipe, treinamento de tudo que vocês possam imaginar, de oratória, treinamento na parte, nas convenções, assim, tem inúmeros treinamentos na empresa. Temos uma área agora online de treinamento, fizemos uma parte online de treinamento da empresa também, que vem ajudando durante esse período. Então, a gente ajustou a empresa toda para pessoas. O principal bem nosso é gente, tá? E, como o principal bem é gente, nós começamos a implantar em 2018, no início de 2019, desculpa, a pesquisa de clima. Por quê? Porque a gente não conseguia medir como é que estava o clima da empresa. A gente fez inúmeras mudanças. Agora que estabilizou a empresa, tem menos mudança. As pessoas já têm uma cara de empresa, já criaram cultura. Vamos fazer o clima, né? Vamos fazer uma pesquisa de clima. E a gente começou a fazer essa pesquisa de clima, fizemos 2, né? O resultado foi excelente da última. O resultado foi excelente sem nós estarmos sem a sede nova, tá? Era meio caótico onde a gente estava operando antes, e hoje, assim, até estou de fundo aqui para mostrar, é uma sede totalmente diferente e equipada, né, para receber todos vocês, todos os parceiros. Hoje tem uma área só de parceiros. Quem quiser ficar aqui, fazer reunião, eu preciso de uma sala, tem. Então, depois de passar isso tudo, eu convido a todos a conhecer. Atendimento, né? Eu adiantei alguma coisa ali no Pessoas, mas o principal é ser o DNA da empresa. Eu não trato atendimento como metodologia, montagem de script, o que ele faz certo para replicar, não. O atendimento, ele tem que ser algo que a pessoa tenha vontade de servir, tenha vontade de realmente atender outra pessoa. Se você passa, eu dei o exemplo aqui do telefone, mas tem outros inúmeros exemplos. Tem o exemplo da recepção, né? Às vezes você passa na recepção, tem um cliente esperando e a recepcionista está no telefone. Eu pergunto o que esse cliente quer. Pergunta se ele já foi atendido, mesmo que ele tenha sido atendido. Isso é essencial, né? Isso faz parte do nosso DNA. A gente tem que colocar esse DNA dentro. Internamente, as pessoas internamente, aquela história que eu contei do TI, é totalmente diferente. Hoje é uma das áreas mais elogiadas da empresa. Eles são ativos no problema, eles não esperam dar o problema muitas vezes para resolver. Então, é transformar isso no DNA. Isso aqui tem que estar no sangue, gente. Se não tiver no sangue, qualquer metodologia que você faça não vai funcionar. Ter o mesmo padrão, né? A gente fala sempre do mesmo padrão para todos os canais. Por quê? Porque eu estou aqui falando com todos vocês. É um público totalmente diversificado. Eu estou tentando falar da melhor maneira possível que todos entendam. Mas para vários canais, né, o atendimento muitas vezes é diferente. Porque a situação do cliente ou do empreendimento ou do imóvel, ela é diferente em determinadas situações. Então, ele é um atendimento totalmente segmentado. Para isso, né, a gente tem que ter o mesmo padrão de qualidade, mas com diferença, né? O atendimento remoto presencial, sempre sonhamos nisso, né? Sempre sonhamos em ter o atendimento remoto presencial. Felizmente, né, a crise nos trouxe isso, felizmente pela crise, mas infelizmente por tudo que está acontecendo, né? E ela mostrou que é possível, com as ferramentas que a gente tinha desenhado, fazer esse atendimento. Mas essa é a minha opinião, né, Eugênio, acredito que tem que ter um híbrido. A gente tem que ter atendimento remoto e atendimento presencial. Vou falar até do Conecta. O Conecta, a gente tem acompanhado aqui, está fantástico. Mas você está lá, né, no dia a dia, às vezes passa uma pessoa ou um parceiro que você viu no começo do ano, lá em Fortaleza, você consegue conversar com ele, você consegue ter umas respostas rápidas ali, ou junta 2, 3, você consegue criar um relacionamento mais rápido. Então, esse misto de remoto e presencial é essencial. E hoje a gente se preparou para isso, né? Já tinha um atendimento remoto, a gente vai ver ali na parte de tecnologia, e o presencial hoje está um pouco de fora, mas a gente construiu bases fortes por causa do presencial.
E o principal de tudo, né, é a implantação do NPS. NPS é fundamental para você medir a satisfação do cliente, tá, gente? O nosso último NPS aqui deu 81 pontos, né? É muito bom, mas eu fico sempre querendo eu atingir o 90. Assim, é muito difícil, mas a gente vai, até 2021, a gente vai atingir esse número aí de 90 pontos. Ele é extremamente difícil, o número de 80, 81, 83 a gente já bateu, mas a gente precisa perseguir isso, tá? E aí eu tenho uma história, uma outra história que é muito interessante sobre isso, né? Perseguir o atendimento, sobre DNA, que foi no fechamento do mês de julho, se eu não me engano, e a gente teve um problema com o nosso motoboy aqui, algumas coisas, infelizmente, ainda precisam, né, ser levadas em cartório, né, existem algumas coisas físicas de assinatura de contrato, acredito que isso vai mudar em breve, né, com as assinaturas digitais, os cartórios se digitalizando também, e aí esse motoboy não conseguiu ver nesse dia. E um gerente nosso, um dos melhores gerentes hoje em termos de resultados, estava na empresa nesse dia. E ele se ofereceu para fazer todo o serviço de motoboy para a empresa. Então, quando eu falo que o principal, né, é ter o DNA do atendimento, isso simplifica muito. Isso não é mentira, pessoal. Vocês podem perguntar aí depois para o pessoal que vocês conhecem na Queda de Pronta, muitos de vocês devem até conhecer ele. Ele fez esse trabalho de motoboy durante o dia inteiro para todo mundo, para qualquer gerência, para qualquer um que precisasse. Tá? Então, esse é o principal, é ter o DNA de atendimento, não só criar uma metodologia. Com tecnologia, né, que foi o terceiro alicerce, primeiro pessoas, depois como eu quero atender e o que eu preciso para atender. Como eu falei para vocês, eu fui até 2016 e 2017 buscar isso. Isso não é uma construção de um ano, né? São construções que a gente veio fazendo ao longo do tempo, cada tijolo por tijolo. Então, na tecnologia, a gente começou pelo portal e ferramenta. Por quê? A gente precisava de um portal para os parceiros, para facilitar a vida do comercial, e as ferramentas para os nossos comerciais também. Como eu falei para vocês, eu não tinha nenhum controle de dado. Então, esses dados de propostas, dados de quantas propostas eu fiz em relação à semana passada, dados de quantas propostas eu fiz em relação a ontem, né? Qual é a minha projeção, quais são os contratos meus que estão suspensos, então não tinha nada disso. A gente conseguiu colocar no portal, criou as ferramentas necessárias para o comercial e começou a ter um diferencial novamente no mercado. Automação dos processos através de robôs, né, dos bots. Então, a gente começou a pegar vários processos que eram manuais e começou a ter velocidade nele, principalmente processos dos consultores internos, né, e os externos. Isso a gente ganhou muito alcance, né, na época. Isso vem desde 2017 para 2018, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente conseguiu ajustar tudo isso em 2018, a gente já cresceu 73% em relação a 2017. Então, isso começou a ser construído em 2017, mas 2018 ele teve o melhor cenário, né, para tudo isso. Os aplicativos, né, Android e iOS, que lançaram recentemente ano passado, a gente conseguiu lançar isso. Aí e se vocês forem analisar, né, primeiro 2017 arruma casa, o que eu tenho? Ferramenta e portal. Depois, automação e processo, né, nos anos seguintes. Depois, eu arrumei uma outra coisa, aplicativo e Android. Não adiantava a gente começar com aplicativo e Android se outras coisas estavam erradas, né? Então, a gente teve uma sequência assim, a gente precisa escolher a luta. Essa é a luta que a gente vai lutar nesse momento, né? Essa é a nossa batalha do momento. Então, vamos vencer essa batalha e a gente vai para outra batalha. A parte de machine learning, né, que vem acontecendo já no início desse ano, com a inteligência artificial. Agora, em outubro, a gente vai ter novidade para todos os parceiros e para clientes aí, vai ter uma plataforma bem mais rápida e bem mais ativa para todos os processos, principalmente para pendência, mostrar onde o processo, qual é a fase que o processo se encontra, como a gente resolve a forma de pendência mais rápida. Assim, a gente vai montar uma estrutura que funcione muito mais, de forma muito mais leve, que tire um peso das costas dos consultores internos e externos e que ajude muito
a pegar muitos documentos que ainda faltam nos processos, tá? A gente precisa ser rápido nisso. E mitigar erro. Às vezes tem erro de entrada por cadastro. Essa inteligência artificial, ela já vai corrigir tudo isso. Com a construção das pessoas, com atendimento e a tecnologia, né, fizeram a gente crescer. E o que a gente tinha para isso, né? Porque quando você vai fazendo as mudanças, né, equipamento, notebook, celular, você tem aquelas pessoas que vão receber primeiro, as pessoas que vão receber depois, e você tem toda a tecnologia pronta que não funciona nos antigos, né? Então a gente teve que também traçar um planejamento para quais são os notebooks que a gente pode ajustar nesse momento, enquanto chegam os novos, né? Quais peças a gente coloca no outro, quais celulares estão melhores e distribuir isso na equipe, porque todo mundo tinha que conseguir acessar as mesmas coisas, e com celulares ou notebooks antigos não era possível. Então a gente mudou tudo isso da empresa. Qualidade da internet, pacote de dados também foi fundamental, né? Principalmente para o consultor que está na rua, né? Às vezes não tem internet no parceiro, às vezes ele está no carro, ele precisa disso para fazer qualquer coisa, subir uma proposta, então a gente teve que melhorar isso. E aqui atrás de mim vocês estão vendo uma nova série, uma nova estrutura de atendimento, né? Uma série dedicada para uma convivência melhor interna, para os parceiros que precisam usar uma parte isolada da sede para atender os clientes. Então a gente revolucionou essa parte da sede. O azar nosso, né, que ela ficou pronta e teve a questão da pandemia, mas eu acredito que a gente vai usar, né, mesmo que não da maneira que a gente usaria antes, né, de uma forma mais espaçada, mas vai usar, vai ser disponibilizado para vocês, todos os parceiros, vocês estão todos convidados, venham aqui conhecer, tá? Então, esses foram os pontos principais, fora as estruturas físicas, né, que a gente disponibilizou em todo o Brasil. Por exemplo, em alguns coworkings, né, Rio de Janeiro, porque a gente precisa atender cliente, então a gente escolheu algumas cidades para ter essas estruturas físicas mais leves, tá? Porque o principal é criar estrutura física, mas não deixar pesado, não ter muito custo. Estratégia, né? Depois de tudo isso montado, e por que geralmente as pessoas me perguntam, mas Eugênio, mas você não tinha que montar estratégia para montar tudo isso? Eu descobri que não quando a gente foi fazer uma mudança na empresa, na parte de estratégia de prospecção. A gente quis mudar o comercial no meio de nos 3 primeiros meses de 2017, e para a gente foi terrível, terrível. Foi a pior experiência para mim, para os comerciais, devem estar aí vendo a conversa e rindo, porque a gente teve que ir e voltar. Sorte que, da mesma maneira que a gente colocou, nós vimos que estava errado o processo e voltamos atrás. Então, então vamos desenhar tudo de novo para depois desenhar a estratégia. Então, a gente desenhou todos esses pontos, viu o que a gente podia fazer, como eu falei para vocês, é escolher a batalha. Qual é a arma que eu tenho? Vou ter que entrar nessa batalha com essa arma aqui. Então, a gente escolheu as estratégias, né, que a gente precisava aumentar a capilaridade sem cair o atendimento. Então, não adiantava eu falar com todo mundo do Brasil que ia atender bem, porque eu não ia atender. Eu tive que escolher ali, quem que eu vou recuperar, quem que eu consigo atender nesse momento, quem me procura, quem é parceiro, quem eu vou começar a atender bem. Aumentar a quantidade de consultores, né? Porque mesmo que você comece a crescer e poucos consultores batam meta, você tem uma base da empresa totalmente desmotivada. Então, você precisa pegar essa base e colocar na parte de cima, dos 80% da meta. Ter medições, né, dos níveis de satisfação dos colaboradores e clientes de forma constante. Por que isso? Porque eu falo de atendimento. E se o atendimento da minha equipe internamente tem sido ruim, como é que eu replico isso para o mercado, né? E, claro, do mercado, como é que o mercado vê essa minha equipe no mercado? E sempre, sempre revisar os erros e as objeções. Esse exemplo que eu dei aqui no início foi um erro que a gente teve, revisamos, volta atrás, né, e continua. E a objeção é sempre revisar uma objeção do cliente. Tudo bem, mas qual foi a objeção? O que ele falou? Por que ele não veio? Né? Sempre, sempre, incansavelmente, revisar isso. E não deixar, né, de melhorar a empresa, de transformar constantemente. Isso incomoda às vezes, né, porque você sempre sai da zona de conforto,
mas isso é muito importante para a empresa continuar atualizada. E aí, pessoal, eu trago vocês para 2020, né? Por quê? Para vocês entenderem o mercado de forma geral. Isso aqui é um gráfico de como está o mercado imobiliário ao longo desses anos, tá? Os melhores anos do mercado imobiliário, na parte de crédito imobiliário, eu acredito que no mercado imobiliário, o imobiliário ali vem de 10 também, mas de crédito, porque teve muita entrega em 13, 14 principalmente, foram nesses 2 anos, veio a crise, como eu falei para vocês, olha, 16, terrível, né? E a gente conseguiu ainda ser um pouco pior de 16 e 17 como empresa. E aí vem 2020, né? Pô, vem a crise de 2020, o que está acontecendo em 2020? Será que vai parar? Nós vínhamos de 2 anos de crescimento sólido, um alto crescimento, até março desse ano. A gente vinha com um crescimento espetacular, e aí veio a Covid, né? Mas a Covid também nos trouxe um outro cenário, né? E aí eu fiz uma projeção totalmente aqui conservadora. Eu acho que isso vai passar até o final do ano, vai ser muito maior. Eu acredito bastante que possa ser o melhor mercado da história do crédito imobiliário, tá? Só para vocês terem uma ideia, no momento mais tumultuado do Covid, a Crédito Pronto cresceu 40%, o mercado como um todo cresceu 37%, e quando a gente isola, né, o mercado de bancos privados, que é onde nós estamos inseridos, o mercado cresce 18%. Então, a gente conseguiu crescer acima desse mercado de bancos privados, muito pelo atendimento que a gente conseguiu dar na Covid, com as ferramentas adequadas, né, com a tecnologia necessária. E aí, eu, fora daqui, né, no Brasil, naquela época do boom, eu estava de férias, estava com a família toda nos Estados Unidos, e resolveram, nos Estados Unidos, fechar a fronteira. Eu, no meio do aeroporto, tinha uma reunião na segunda-feira, que é uma reunião que a gente sempre faz de forecast, agora na pandemia segurou, até porque a equipe está trabalhando muito bem. É uma reunião que acontecia toda segunda-feira, me ligaram já no aeroporto. Eugênio, a gente está vendo o que está acontecendo fora, não tem nada aqui, o que a gente faz? O pessoal está com medo de vir para a empresa, e eu de fora tomei a decisão de, não, pode liberar todo mundo. Foi me questionado, eu falei, não, pode liberar todo mundo. E a gente acabou liberando todo mundo 2 semanas antes, né, dos lockdowns, dos fechamentos, da quarentena. Isso nos trouxe, assim, 2 seguranças. Uma, que a gente conseguia atender remoto, e a segunda, que a gente tinha a melhor equipe aí do mercado, extremamente capacitada, disciplinada e comprometida com a empresa. Para vocês terem uma ideia dos números, né, 25% dos colaboradores, né, em 2017, eles estavam ou com 80% ou mais da meta. Hoje, o cenário atual, tá, são 76% dos consultores acima de 80% da meta. Isso traz uma tranquilidade muito grande. Tem uma parte aqui de consultores novos também, né, que ainda vão pegar e vão subir esse número. Eugênio, 80%... Oi? Só para, já cortando o seu pensamento aí, peço desculpas, mas só para a gente ir concluindo que a gente tem 3 minutos para ir para o outro canal, concluindo. Tá? Então, tamo junto, vai lá que eu tamo Valeu. junto. 800 mil era o ticket de produção por consultor, hoje é 3,2 milhões, 18% das contas eram responsáveis por 80% da produção, hoje são 71% das contas, e o nosso número de propostas em relação a 2016, a média daquele ano aumentou 253%, tá? O nosso número de dias de contrato, que iniciava em 17 e 23, foi para 9, temos 100% de controle sobre todos os indicadores comerciais, temos controle sobre níveis de satisfação de colaboradores e de cliente, né, as pesquisas que eu citei, e a gente tem um online em uma área específica de treinamento. Então, foram todas essas mudanças que nos deram base para seguir crescendo dentro da crise. Hoje, nós somos uma empresa com mais de 50, estando em mais de 50 cidades, quase 1.000 parceiros, mais de 500 mil clientes passaram por aqui, temos mais de 40 mil contratos rodados, né, mais de 40 mil imóveis vendidos, vamos falar assim,
E uma carteira que hoje aí está mais de 6,5, ela passa de 6,8 bi, tá? Eu queria agradecê-los pela oportunidade, né? Tentei ser o mais rápido possível, é muito difícil falar em pouco tempo o que a gente fez durante 3 anos, né? Acho que tentei aqui, não sei se consegui. Opa, dava pra gente ficar mais 1 hora aqui fácil, hein? Não sei se eu não consegui ver ninguém, né? Eu estava direto para a tela aqui, então é um pouco diferente. Mas, para concluir, é muito difícil explicar em palavras, né, o que foi essa nossa reconstrução e a preocupação que a gente tem com o atendimento. Por isso, eu convido todo mundo que escutou essa live a viver essa experiência Crédito Pronto com a gente. Só vocês vivendo essa experiência Crédito Pronto com a gente, dando feedback, a gente pode melhorar. Bom, cara, obrigado demais, legal demais. Infelizmente, tinha pergunta, tá? O pessoal estava acompanhando aqui de perto, estava interagindo também. Eu não consegui ver nada, só tá a tela aqui, cara. Não, você também não consegue ver. Vou até tirar a tela aqui para te ver. Vou tirar a tela aqui para te ver. Pode tirar. Boa, não era assim. Vou te ver aí. Não, cara, bacana demais, obrigado. Tem algumas perguntas, mas infelizmente a gente tem que ir lá para o canal do intervalo. Passa tudo para mim, Caio. Pode passar. Eu coloquei meus contatos, pode passar tudo para mim. Beleza. Vocês têm meus contatos, quem precisar, botei aí na tela. E quem quiser interagir com ele, pode ir lá falar direto com ele, ele passou os contatos, ou manda mensagem aqui que a gente vai dividir. Eugênio, de novo, cara, obrigado demais pela participação, bacana demais, uma riqueza de conteúdo que você trouxe, a forma que vocês fizeram aí para virar o jogo, né, os pilares de pessoas. A gente dava para gente ficar pelo menos mais 30 minutos aqui discutindo ponto a ponto, muito rico, obrigado demais pela participação. Valeu, Caio, e eu queria te falar do pilar, eu acho que isso é muito mais legal depois, quem quiser contatar a gente, para contar a história mesmo. Legal. São legais os mini casos disso tudo, né? Legal demais. Valeu? Cara, construção espetacular, parabéns, obrigado de novo, viu? Nos vemos na próxima. Obrigadão, Caio. Nos vemos ano que vem. É isso aí, ano que vem pessoalmente, se Deus quiser. Valeu. Bom, é isso aí, galera. Mais uma palestra muito bacana, um conteúdo muito legal.